Muito bem. Agora entendendo um pouquinho sobre a pontuação de diálogo, pensamento, o que vem depois do diálogo e pensamento? Vocês sabem? Aquele indicadorzinho de personagem falando, qual o nome? Quando o personagem pensa, qual o nome? Verbo descende? Descende? E pro pensamento, qual o nome? Pensende. Tá bom, olha só. O verbo descende. Gostaria até que o nosso querido Alonso, que tá aqui presente, falasse. Alonso, o que é o verbo descende? Opa, é um verbo que indica a fala. Isso, mas é só fala que ele indica? Como assim? É só pra falar? Só pra falar? É. Tu diz as formas de dizer alguma coisa? Isso. Geralmente tu vai ler o disse, né? Que é quando alguém fala algo, né? Mas tem inúmeros descendes. Não precisa decorar nenhuma lista, né? Não é precisa. bem fácil de ver. Assim como já falaram ali até, gritou, né? Por exemplo, foi um descende. Que deixa bem claro que a pessoa falou alto, né? Ela gritou. Mas falou alto é outra sussurrou, coisa. Sussurrou, gritou, exclamou. Existem até outras formas mais poéticas aí, digamos assim, tipo martelou na minha cabeça. Isso. Como o Camo adora usar essa aí, né? Vocês devem achar que o descende deve ser incluído em tudo, tá? Muitas vezes nós estamos vendo aquele autor que coloca toda hora isso aqui, ó. Toda hora tem um falou e disse. Falou e disse é o mais comum de ver, de descende. Toda hora isso. O descende tem uma função muito foda. E não é pra dizer só a personagem, indicar quem falou. Gente, o descende tem a forma de intensidade. O que é intensidade? Fazer o leitor entender que o gritou é mais alto do que falou alto. Assim como berrou é mais alto do que gritou. E dependendo da intensidade do teu verbo, o leitor imagina outra coisa. E eu recomendo que você evite o falou e disse para que você coloque o descende na intensidade correta. Nem todo mundo diz algo sempre no mesmo tom. Gente, tem o dialogou, tá? Tem o dialogou. Tem literalmente uma infinidade de verbos para mostrar que alguém falou alguma coisa. Exprimiu algo através da fala. É muito importante deixar claro. Descende é como o nome diz. Disse. É algo que sai da boca. Não dá pra colocar outra coisa. Os usos específicos sempre serão específicos. Mas não significa que você tem que usar eles só porque eles são diferentes. Não. Vai de acordo com a intensidade que você quer. Outra coisa, só coloque o sujeito de quem tá falando, se tiver intensidade. Se tiver intensidade, tudo bem colocar, tá? A intensidade correta. Mas só coloca o sujeito, por exemplo. Tô falando que sou eu que berrei por um motivo. Porque não fica claro quem berrou na escrita. Se você lê o teu texto e tá meio confuso quem tá falando com quem, deixa claro quem iniciou a conversa e não fala quem é o segundo a responder. Só coloca lá na quarta resposta. Então o diálogo tem que ser, pelo menos o descende tem que ser bem espaçado, tem que ser pensado. O finalizou e iniciou, interveio também é um verbo descende. Porque quando alguém tá interrompendo alguém, você tá falando, então é um descende. Tem muitas formas de você falar e muitas formas de escrever também esses diálogos. Agora eu vou falar um pouquinho de sentient, tá? Que é pros pensamentos. Agora é a hora de falar de aspas e, queridos, o itálico. Devagou, continuou. Por favor, parem de falar de sente. Parem. O sentient, lembrando, ele expressa sentimento. Sentimento é muito vago. Mas, assim, nem tudo é sentient, tá? É o que expressa realmente uma coisa visual ou interna. Enfurecido é sentient, tá? Enraivecido é também sentient. Sentient é diferente de dissente, mas ele é pra pensamento. Então é por isso que o nome é parecido. Por isso os dois só estão em função diferente, tá? É o descende do pensamento, basicamente isso.